E olha só, Brasil, ex-amigo de Lula, Ciro Gomes, solta bomba sobre este governo de Lula e sobre Janja. O Lula colocou em sigilo a agenda da Janja e tudo aquilo que ela tem feito ali em Brasília, mas o Cirão soltou tudo. O ex-amigo do petista Lula da Silva colocou as coisas aqui no ventilador e agora você vai ver toda essa verdade. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Quem vai trazer para nós aqui essa denúncia do Cirão é o Thiago Pavinato ali da Revista Oeste. Confira essa matéria e veja com seus próprios olhos o que está acontecendo hoje, em 2025, ali em Brasília. Ele vai trazer essa denúncia agora. Vamos para a matéria. O Rio Grande do Sul acontece aquela desgraça, o Instituto Nacional Meteorológico não tem funcionário, porque eles não têm dinheiro para pagar salário. Sim. Aí a presidenta teu pavor dessa palavra, do Banco do Brasil dá uma aumentadinha no salário, é amiga da a gente vê a Aniele Franco. Aniele Franco, qual é a qualificação de Aniele Franco? É ministra, irmã da Marielle. E agora acho que é a última participação também, porque a Marielle perdeu a utilidade na política. A Marielle perdeu a utilidade. Então ela é ministra da Igualdade Racial, que ela nem sabe o que é, mas e ainda ela ganha 70 por mês, sabe? Porque ela é conselheira numa metalúrgica estatal. Exatamente. Deve ter experiência de levar ferro até em Tupi. Né? Ainda bem que não existe a metalúrgica Juá. Né? Porque se existisse ia ser um outro problema. E por falar em mulheres ricas, vamos falar de mulheres ricas! Ai, que loucura! Vamos falar das mulheres ricas. Ex-ministro e ex-aliado do presidente Lula, Ciro Gomes, criticou, ai que primeira-dama, a Janja e disse que o janjismo é parente do Buziles, hein? Vai atrapalhar o desempenho da esquerda nas eleições municipais. Que os anjos passem e digam amém. As declarações foram dadas em entrevista ao canal do YouTube My News. Vamos ouvir o trecho! O movimento da economia, a população vai votar contra o governo. E pela guerra cultural, sabe, o janjismo agora remoçado e tal, vai perder a eleição o governo. Mas não vai perder em 2026. Vamos acompanhar as eleições municipais nas grandes cidades brasileiras. Elas não são uma condição sine qua non, elas não são uma condição, digamos assim, mortal, mas elas são uma pista nos grandes centros. Aspas para o Ciro, hein? Pelo movimento da economia, a população vai votar contra o governo, mas pela guerra cultural e o janjismo. O governo vai perder a eleição, não vai só perder 2026, vamos acompanhar as eleições municipais nas capitais brasileiras, que são uma pista nos grandes centros. Fecho aspas. Nossa Senhora, então a Janja foi a melhor coisa que aconteceu para o Brasil, é isso que eu ouvi? Alguém entendeu de verso? O que é janjismo? Você já teve janjismo? Graças a Deus, não. Eu escolho muito bem os ambientes que eu frequento. DST? O que é janjismo? Não. Eu não sei o que é janjismo. neologismo interessante esse, eu gostei. Acho que vai pegar esse daí. É primo do janonismo. Do janonismo. Será que são parentes? São primos. São primos. Janonismo, janjismo. Agora, gente, o Ciro, ele tá ultimamente dando umas entrevistas maravilhosas, né? E é incrível como ele não é cerceado. Ele pode xingar, ele fala tudo de todo mundo e ninguém repreende, ele não entra em nenhum inquérito, então assim, ele tá lembra cumprindo... que ele falou da Patrícia Pilar lá, ele foi cancelado, lembra? Não, mas o povo nem lembra mais disso, eu acho. É verdade, né? Então assim, o Ciro tá cumprindo um papel muito importante, eu tô gostando, hoje eu assisto as entrevistas dele com gosto, porque ele tá muito lúcido, ele tá tendo coragem de fazer críticas que muitas vezes... Júlia, mas é sério, eu acho. Eu concordo contigo que ele tá bem, ele tá seguindo uma linha, mas o Ciro sempre foi um outsider. Ele sempre, até pela característica de ser alguém... Ele é um outsider. O cara é um independente, ele tá lá, ele com todo respeito ao Ciro, não quero ofendê-lo, mas ele é um coronel do Nordeste. Todo coronel do Nordeste, na realidade, ele é o quê? É um cara que tem o seu grupo e ele segue a sua política. Não quer dizer que ele não tenha coisas inteligentes ou coisas interessantes que ele fale, ele tem. E eu até gosto de algumas coisas que ele fala, mas eu sempre olho e digo assim, mas pelo amor de Deus, nós não estamos mais no coronelismo. O problema dele é o seguinte, ele é uma mente lúcida, ele consegue enxergar a política de uma maneira lúcida
e ainda assim faz as opções erradas. Faz as escolhas Pois é, na erradas. hora Na que hora H, precisa, faz- ele vai pro outro lado. Se ele tivesse, ao invés de apoiado, porque ele não apoiou, ele criticou, mas ele, se não tivesse ficado neutro naquelas eleições, era o tempo suficiente para Não adianta nada, fala mal do Lula, fala mal do Lula e vai e vota no Lula. Chegou aí, trouxe uma denúncia de precatórios, criou toda uma celeuma em relação a isso. Eu mandei uma mensagem para ele. Falei, Ciro, onde está o negócio aí? Quais são os bancos? Aí ele, não, isso eu não posso falar. Eu falei, então tá bom. Sensacional. Essa Simone Gente, Tebet, mas- né? Nós já temos a estrutura da reforma tributária, só faltam os números. Mas assim, eu entendo o que vocês estão falando. Ai, Agora, Simone, vamos pensar. essa não consegue enxergar com lucidez e ainda faz as escolhas erradas. Mas assim, eu acho que ainda muita gente confia no Ciro, ele sempre tem muitos votos, e quanto mais ele fizer essa crítica, que é uma crítica que a esquerda escuta, eu acho que maiores são as nossas chances de a gente ver gente que deixou de votar no Bolsonaro migrando para uma candidatura de direita. Então eu acho que é importante termos pessoas como ele que evidenciam certos fenômenos. Esse, por exemplo, do jangismo. Se eu criticar, não tem o mesmo peso quando comparado com a crítica do Júlia, Ciro, eu entendeu? concordo. Porque eu sou uma mulher de direita, então é suspeita, assim, a minha crítica em relação a Janja. Claro. Não, eu acho que o Ciro é aquela crítica autorizada, tá certo? Isso, é. Então, assim, eles, para demonstrar que não são, ou melhor, para disfarçar, negando as aparências, disfarçando as evidências, eles tentam mostrar que não há hegemonia na esquerda, que o PT não tem um DNA hegemônico autoritário, que Lula é um líder democrático, sendo que ele não deixou que surgisse nenhuma outra liderança para substituí-lo, né? Então, assim, ele se equipara facilmente a grandes figuras, né, vultos aí da esquerda global. Então, assim, o fato é que o Ciro, não adianta nada ele tá fazendo, na minha opinião, viu, Júlia? Assim, eu acho que o Ciro, a única coisa que ele faz, que ele consegue ali é vender a newsletter dele. Ele está aí no debate público para vender a newsletter. É muito parecido com o que A acontece... newsletter ele não conta, ele fala o milagre, não conta o santo. Mas é isso, mas a newsletter vive disso, né? Você cria lá Posso complementar uma coisa? Eu só ia complementar com o seguinte, que aí eu acho que até você vai gostar de ouvir. Que é o seguinte, o Ciro me parece muito com o Joaquim Barbosa. Foi outro também. Barbosa, Foi outro também. Que também, de vez em quando, aparece no Twitter, dá uma tweetada, né, fazendo críticas, se arvorando aí como o Nós vamos falar dele, nós vamos falar do dele na moralismo, sequência. etc. E, tal. E no final das contas, fica tudo por isso Nós mesmo. vamos falar do Barbosa na Até sequência. hoje não explicou. Nós vamos falar... Por que se nós temos aposentou aqui... mais tarde? Mas eu só queria saber o seguinte, nós vamos falar do Barbosa na sequência, mas fique na cabeça de vocês. Jangismo, jangivite ou janjorreia? Porque eu não vejo nada de destaque nesta moça. Ela não fala bem, ela não se veste bem, ela não tem modos, sabe, ela fala, tem uma boca mole, sabe, o Brizola com 90 anos era mais empolgante falando do que a Janja. Mas, Pavinato, certa vez eu estava fazendo uma crítica a um artista e tinha uma amiga Quem minha... é artista? Não, Tem não, que falar não quem? vou dizer. Ah, Aí então eu não, vou dizer. não, tem mas, que contar. mas é importante a história. Não, Tem uma amiga não, minha- artista, eu quero o Quanto nome. milagre quanto o Quem é artista? Eu digo depois, no final. Deixa primeiro contar a história. vamos ver, depois se a eu história falo. tiver ruim, Aí eu tava conto. lá, e aí tinha uma amiga minha que é uma grande consultora. Aí eu Quem é digo- a amiga? Pô. João Belucci, fala aí. Jangismo, jangismo. Estou sendo acompanhado Não, isso aí é fanfic. Não, Isso é não, fanfic. não. Tá igual o Ciro Gomes. Mas isso... Olha, se eu sou igual ao Ciro Gomes, uma coisa Não, eu posso ter certeza. Você está parecendo uma determinada jornalista que fica assim, ó, um interlocutor do presidente. Eu digo artista. Informações do gabinete do Estava ministro. criticando a Carla Pérez. Pronto. A Carla Aí, Pérez. Sim, na época Isso estava aí. uma determinada crítica. É isso que o povo quer. As cartas na mesa. Mas então deixa eu botar as caras dele. Desce aí, Carla Pérez. A rainha da decência, hein? Descia na boquinha da garrafa. Quando eu terminei de fazer a crítica, eu recebi uma mensagem que é maravilhosa, que se aplica ao Ciro. Sabe qual é? Ela disse assim,
Veja, tudo bem, mas você está criticando que há um fato de alguém ter identificado uma fatia do mercado que pode dar dinheiro para ela. O problema é que ela se presta a isso. Qual é a questão do Ciro? Quando a gente olha e pega o que o Cláudio Dantas colocou, que são os elementos estratégicos que para mim são essenciais, o Ciro está se prestando a um papel que é mostrar que, apesar desse governo ter tendências autoritárias ou não ter nenhuma lógica, ele permite a crítica, como a Venezuela fez com as suas esquerdas. E ainda durante uma entrevista ali para a revista My News, o Ciro Gomes falou sobre o próximo processo eleitoral e sobre o futuro da política, principalmente presidencial. Ele vai falar sobre Pablo Marçal, ele vai falar sobre Bolsonaro, Lula. Preste atenção nessa análise. O Ciro tem hora que ele dá umas dentro. Olha só o que ele falou, voltamos em seguida. Se a gente chegar a 2026 sem Lula e sem Bolsonaro, Bolsonaro inelegível, esse tabuleiro vai embaralhar bastante. Como é que você vê 2026? Vem aí, como é? Pablo Marçal. Mas você acha que ele... Não, eu acho mais nada. Pode sair depois do que fizeram com o Brasil, com o Bolsonaro e Lula, depois de tudo, não acho mais nada. Você acha que Pablo Marçal pode ser o candidato do bolsonarismo para 2026? Eu hoje vejo o Lula ressuscitando a pior direita brasileira. É graças ao falso líder que a direita verdadeira brasileira escolheu que o Lula voltou, numa eleição quase empate. Agora, se o Bolsonaro ficar fora, a direita não vai cometer esse erro. Vai escolher, porque agora também, pelo lado da esquerda... Quem que a direita vai escolher? Olha, todo mundo acha que é o governador de São Paulo desde sempre. Uhum. E eu que gosto da história, pergunto, quantos governadores de São Paulo viraram presidente da República no Brasil? Na democracia? Fernando Henrique, por outra razão. Mas a guerra cultural que está trocando na cabeça do povo, pobre, trabalhador brasileiro, o locus da decisão do voto. Como é que é? Eu sou um cidadão da favela, do Rio de Janeiro. Eu sou um dos 72 milhões de inadimplentes que estou com meu nome humilhado no SPC. Eu rodo um terceiro turno de trabalho, pelo qual ninguém me paga nada, nos transportes, indo e voltando para o trabalho. Eu chego em casa apavorado se a minha família escapou das balas perdidas da polícia, mais do que do crime, mas também se meu filho conseguiu voltar da escola sem ter aderido à facção, ou ter entrado na ilusão de ser um aviãozinho da droga e tal, e eu chego em casa e estão ameaçando, chega uma notificação que estão ameaçando tomar minha geladeira porque eu atrasei minha prestação, e querem cortar minha luz porque eu atrasei o pagamento do não sei o quê, então eu entro em casa e ligo a televisão para me distrair um pouco. E de repente o que me manda dizer a televisão? Uma estética, filha da puta, sabe? Nada que ajude as pessoas a qualificar o seu pensamento, o seu olhar crítico, a sua percepção do ser estar aqui, agora, etc, etc. E entra o noticiário. O noticiário é o seguinte, eu passo 1 hora à força vendo o noticiário da TV. Então, metade do noticiário é ajuste fiscal tem que ser pelo lado da receita, pelo lado da despesa, porque não sei o que e tal. Claquete. A outra 2 horas é o aborto, que nunca me ocorreu aqui, nem na minha vizinhança, nem na minha família, porque eu sou cristão, porque não sei o quê. Quando essa porra aconteceu com a minha namorada, eu tive que ajudar, porque era uma tragédia, não tinha como criar, o pai dela ia matar ela se ela fosse grávida, e não sei o que e tal. E agora vem esse cara 4 horas, ninguém vai tratar do meu salário. Ninguém vai dizer para mim nada dessa porra da violência, da segurança, ninguém vai dizer nada para mim da educação do meu filho, que não consegue, sabe, fazer um beabá. Essa dissonância cognitiva entre a elite, direita e esquerda, ou as televisões brasileiras são progressistas no primeiro horário e reacionárias no segundo. Não são, é tudo reacionário. Mas essa família... Essa família vai votar contra o status quo. Ela está respondendo mais à polarização de costumes do que econômica. Por quê? Porque habilmente a direita internacional instrumentalizou a direita brasileira para fazer esse serviço. Pois é, realmente a situação, pelo menos no que diz respeito ao chefe de governo federal no Brasil, ainda está indefinida para 2026. O Bolsonaro não quer falar de outro nome para substituí-lo, caso ele ainda esteja inelegível em 2026. Porém, preste atenção, pessoal. Existem outros nomes correndo por fora aí que já estão fazendo campanha para 2026. Entre eles,
Tarcísio de Freitas. Se você acha que Tarcísio é amiguinho do Bolsonaro e por isso não vai fazer campanha, está enganado. Tarcísio de Freitas já pleiteia, sim, a presidência do Brasil já em 2026 e aí vai vagar ali, né, um espaço no governo de São Paulo, que poderia entrar Pablo Marçal. Isso mesmo, Pablo Marçal já deixou claro que se o Tarcísio for para a presidência, ele vai disputar para governador. E aí, se o Tarcísio não for disputar para a presidência do Brasil, Pablo Marçal pode ser um forte candidato a presidente do Brasil em 2026. E aí, coloca aqui nos comentários, será que o Pablo Marçal tem toda essa força para chegar como presidente do Brasil? Estamos falando num cenário onde Bolsonaro não estaria candidato. Ainda temos Ronaldo Caiado, que apesar daquela confusão ali com a justiça, de ficar inelegível, de ficar elegível, ele poderia sim reverter essa situação e se candidatar. Temos ainda o governador Romeu Zema, de Minas Gerais. Se você é de Minas, coloque aqui nos comentários que eu quero saber de onde você está falando. E aí, Romeu Zema, Tarcísio, Ronaldo Caiado, estes são os principais nomes da direita, porque o Nicolas Ferreira ainda não tem idade, o Cleitinho talvez não seria o momento. Agora, o Bolsonaro tem uma carta na manga, porque André Mendonça e Cássio Nunes estarão ali presidindo o TSE em 2026. Será que eles vão fazer alguma coisa, algum movimento, finalmente, em favor daquele que o colocou ali? Porque até o momento nós não estamos vendo tanta diferença ali dos dois ministros que Bolsonaro indicou ali no STF. Até o momento não estamos vendo. Será que eles vão retribuir aí alguma coisa? Os petistas, né? Os ministros petistas, eles retribuem a Lula, a Dilma, de manhã, de tarde e de noite. Mas será que Cássio Nunes e André Mendonça vão fazer o mesmo para Bolsonaro? Vamos conferir. Agora, existe uma questão, pessoal, para 2026 que é muito séria, que diz respeito ao Lula. O Lula ainda deixou, assim, está em secreto sobre a sua participação em 2026. Muitos falam que ele estaria com graves problemas de saúde e que poderia a qualquer momento sair do governo antes mesmo de terminar o seu terceiro mandato aí no Brasil e aí colocar o Geraldo Alckmin como presidente do Brasil. E aí o Geraldo Alckmin poderia sim se candidatar para a reeleição em 2026. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque o Lula deu uma entrevista onde ele falou que não passaria o bastão para qualquer pessoa. Ou seja, ele já está pensando em passar o bastão, né? Fica toda essa questão aí para os próximos meses já. Por quê? Se você pensa que as eleições vão ser definidas lá em 2026, não, já começa agora. Inclusive, vão estar votando no STF, ali no Congresso Nacional, também vai passar essa pauta sobre a regulamentação das redes sociais. Isso já em 2025, porque eles não querem deixar nada para 2026, justamente para não incorrer em algum tipo de crime. Porque tem uma lei, né? Se você não sabe, tem uma lei na Constituição onde mudanças no pleito eleitoral, ela tem um prazo para ocorrer. Me parece que é até o dia 5 de março, ou seja, não pode se estender demais. Então, este ano, vão arquitetar tudo para que esteja costurado para o ano que vem. Quer seja para o lado da direita, da esquerda, ou quer seja, né, para o lado de ninguém, para o lado da justiça. O que seria certo, né? Uma eleição totalmente que seja equilibrada e sem interferências, tanto nas urnas, quanto do lado de fora nas urnas, quanto nas campanhas, né? Quem sabe, né? Nós podemos ter esse tipo de eleição. Agora, existe um movimento internacional, um movimento global de volta da direita ao poder, né? Nós temos na Argentina o Milei, nós temos nos Estados Unidos o Donald Trump, nós temos na Europa, ali na França, o próximo candidato ali a vir vai ser de direita, né? Não tem como, ali eles já perderam mesmo, a esquerda já perdeu. E também no Canadá caiu também o primeiro-ministro ali. Temos também na Alemanha também uma mudança de governo. Ou seja, todo o cenário internacional está se voltando para a direita. E isso pode contribuir aqui também para o Brasil. Mas para isso, né, precisamos ter um candidato de peso aí, porque senão, preste bastante atenção, pessoal. Se Lula sai do cenário e deixa aí para alguém concorrer da esquerda, né, que ele vai apoiar, e se Bolsonaro não pode concorrer ali como presidente do Brasil, que aí seria unanimidade, então vai cair no colo do Centrão. E quem que é o chefe ali que manda no Centrão é o Kassab, né? Gilberto Kassab,
é o chefe, ele que manda no centrão ali, e com certeza ele já tem o seu candidato predileto, né? Que triste. Olha só, pessoal, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, tem um botão, você clica, se inscreve aí, pessoal, é totalmente de graça e você nos ajuda, dá um like nesse vídeo e coloque aqui nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião, qual que é o seu candidato preferido para 2026? Seria Jair Messias Bolsonaro? Seria de repente o Tarcísio? Seria de repente o Pablo Marçal, que é uma opção? O Zema? Ou quem sabe aí o Ronaldo Caiado ali de Goiás? Coloque aqui nos comentários e de repente se tiver algum petista aí nos assistindo, pode colocar aqui também o Lula, o Boulos, o Haddad, quem você quiser. Coloque aqui, nós queremos ouvir a sua opinião, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.